nomeação, falando em prefeitura, você trouxe hoje a informação de que Paulo Márcio disse não, mas você tem a apuração de quem está aí no caminho para ocupar a Fundação Municipal de Saúde? Pois é, eu trouxe uma pergunta aqui para os jogadores, para o Silas, para a Poliana e para o Francis, que é o seguinte: é uma galinha dos ovos de ouro ou é um patinho feio a Fundação Municipal de Saúde? Por quê? O Gilberto, ele foi fritado em praça pública, Sim. teve a pressão dos vereadores e aí ele pediu para sair. Tá com Covid. Falei com ele agora à noite. Testou positivo. Testou positivo, mas disse que amanhã ele já está se recuperando. ainda. Ele já não saiu ainda. Ele disse que amanhã volta lá, assina o que tem de assinar e vai sair. Aí o Gilberto saiu, entregou os cargos, né, Ananias? Sim, tá aí, na cartela. Ó. Patinho feio ou galinha dos ovos de ouro? Gilberto Albuquerque, Ari. Entregou Saiu, os cargos. não aguentou a pressão, saiu. Paulo Márcio. Preferiu ficar no HU porque ele me disse, eu tenho 150 milhões de reais para este ano que chega agora. E teria 150 confusões lá na FMS. Então, é isso mesmo. Inclusive vai começar a obra agora, sexta-feira, do Instituto do Câncer, Instituto do Amor, do lado do hospital. Olha, então, mas seria uma assertiva, seria uma bola realmente, um gol da Prefeitura ter o Paulo Márcio com autonomia, claro. Não autonomia de mandar, porque ele não tem mandato, né? Tem a gestão. Mas com autonomia para gerir a Fundação Municipal de Saúde. Seria muito bom. Perde Teresina e não tê-lo como presidente da Fundação Municipal de Saúde. E tem mais, Carlos Iglesias. olha, aí ele comunicando ao Sim. prefeito, o prefeito não se chateou, entendeu as condições dele. Bem, o Carlos Iglesias, ele foi convidado, o Gilberto Paixão disse, não, o Gilberto Albuquerque disse, Ari, a gente conversou com o doutor Carlos, amigos, né? Todos eles Sim, são amigos, claro. na verdade. Não, também não quis. O Paulo Márcio, ele disse o seguinte, olha, eu não aceito, mas eu vou indicar um nome, prefeito. É a enfermeira Clara Leal. Clara Leal. Ah, muito experiente, já foi do HGV, diretora da HUT, conhece bem. Funciona não, hein? E olha só, ela não foi Não convencida. resolve nada. E ela não foi O Silas convencida já a... Conheço. detonou. Ari. Para resolver alguma coisa, ela chama a banda de música para tocar primeiro, aí depois arteia a bandeira e depois vai resolver. Ela foi Isso- gestora, ela substituiu o doutor Gilberto no HUT. Isso, Isso exato. para a No política, governo do jeito que estão os ânimos lá, é muito difícil. E eu soube que ela não está querendo mesmo. Aí o vereador Leonardo Eulalio. Bem, esse vereador Leonardo Eulalio, que é nosso telespectador, me disse que assiste sempre o Ciência Política, eu vou usar aqui um bordão do cearense Chicanísio, um dos Como maiores é? humoristas desse país. Como é? O vereador Leonardo Eulalio, ele diz assim para a FMS, venha! Você lembra dessa saudade? Só que o que assustou o prefeito com Leonardo Eulalio é o processo que ele responde na Justiça de malversação dos recursos de um plano privado que foi a Unimed, que ele foi presidente. O processo está em instância de Tribunal de Justiça, as acusações são muito sérias, né? Muito sérias, e isso teria intimidade. Eu acho que o Leonardo não é o nome. Eu ouvi falar hoje no nome do doutor Ítalo, que eu não o conheço. Seria um técnico e que seria um nome, me parece que de consenso. O Ítalo, que está saindo da Fundação Hospitalar, Isso, não sei se seria esse, bem, né? foi presidente do Conselho Regional de Farmácia, sim. tem Tem a foto preside dele a aí, Fundação Juliana? Hospitalar, que faz a... O sobrenome dele eu tô... Eu não tenho. Ela foi agora. até presidente do River, né? Isso, foi presidente do Se River. for ele, é um grande nome, ele é muito articulado, ele né? foi, é um cara que sabe tratar com política. ele é o presidente da Fundação Hospitalar, Pelo que Rodrigues, faz a se não gestão me do engano. HGV e do Ele é Hospital Regional Justino farmacêutico, Luz. né? E foi presidente do Conselho Regional de Farmácia. Atualmente o grupo da oposição Ítalo detém o Rodrigues. conselho. Ítalo Rodrigues. Juliana, veio Isso, a Ítalo foto dele aí Rodrigues. pra gente, por Seria um favor. nome que entraria aí para ser um nome de consenso de política. Como lá na Câmara hoje a maioria dos vereadores são ligados realmente ao governo do Estado, né? Tem Olha aí, é esse tem aí, essa ligação. Ítalo Não, Rodrigues, isso aí. farmacêutico Ítalo Rodrigues. Presidiu o meu River, né? Se for Presidiu ele, o é um bom River nome. e foi presidente do Conselho Regional de Farmácia. Agora eu quero ouvir a Poliana e o Francis, porque vocês acompanharam aí as apurações do Ari e do Silas, e eu também fui atrás hoje de saber quem pode ser esse nome, quem é esse nome. Fui atrás de fontes na prefeitura e uma reação me chamou a atenção. Eu perguntei qual era o nome forte do momento, já que Paulo Márcio tinha desistido. E aí a fonte respondeu, Paulo Márcio. Eu disse, mas como assim? Ele vai participar da escolha do secretário, então, né, do futuro presidente da fundação. Ele disse, olha, eu acho que ele vai assumir. Aí eu, mas como? O Paulo Márcio disse hoje que não vai para a Fundação Municipal de Saúde, e aí a fonte completa.
Eu continuo dizendo que o Paulo Márcio só não assume se não quiser Olha, a Fundação Municipal de Saúde. Ou seja, eu entendi que a prefeitura ainda não desistiu de ainda Paulo não Márcio. desistiu. Pelas referências que você Claro, trouxe, tem inclusive, duas dele, que são condições para o cara. reconhecidas. Tem um cara quando é convidado mesmo para o cargo, né? Tem aquele quando o governador é eleito que diz, tu pode dizer que eu te convidei e você não aceitou, né? Tem essa situação. Quando você de fato é convidado para o cargo, e aí você chega lá e diz, eu só fico, eu aceito se tiver esse caminho a seguir. E eu quero seguir junto com você. E tem aquela outra que diz, olha, eu estou te convidando, tu pode dizer que não aceita, fica legal na fita e fica tudo bem, né? Tudo bem. Então, eu acho que se foi a primeira opção, essa sua fonte está corretíssima. É aquela. Cabe ao prefeito contemporizar dentro do meio político, né, a situação, e aí o Paulo Márcio vai assumir. Criar um ambiente para ele assumir, de fato, a função. Apoliana, sua apuração. Olha, Ananias, eu estou vendo que a alternativa vai acabar sendo o próprio prefeito doutor Pessoa assumir a Fundação Municipal de Saúde, porque, assim, está muito difícil para o prefeito garantir a essas pessoas que estão sendo convidadas a autonomia para gerir a Fundação Municipal de Saúde. Pediu-se 48 horas de prazo para se dar condições para ele, como prefeito, como presidente, né, da Fundação Municipal de Saúde, tem toda a vontade política de vereadores de estar indicando gerências e direção de hospital. Então, está na hora de primeiro o prefeito chamar a responsabilidade para si, sobre a Fundação Municipal de Saúde, colocar a ordem na casa, já que ele é médico, já que ele tem experiência em gestão, inclusive na área de saúde, e deixar a questão política de fato de lado. A gente está, inclusive, em final de ano, a gente está no meio de uma onda de Covid chegando, então, inclusive, o próprio vereador Leonardo Eulalio deu a dica aí para o prefeito, a instalação de um gabinete de crise, de um gabinete dentro da Prefeitura de Teresina, inclusive ao lado do gabinete do prefeito, para que ele tome essas rédeas para si. E aí, no segundo momento, eu acho que pensar de fato numa pessoa para assumir, a gente já viu, o doutor Paulo Márcio, por mais que tenha interesse, tem outras prioridades lá dentro do HU, é um caminho mais pavimentado. Então, de fato, é uma situação complicada para o prefeito, né? Há de se reconhecer isso. Agora, ele também precisa chamar a responsabilidade para si. Francis Teixeira. Ananias, com o Leonardo Eulalio, pelo menos de início, não teria toda essa problemática política, mas a questão da FMS não é uma questão apenas política, tem que ser alguém que consiga resolver o problema em que se enfiou a saúde de Teresina. Apesar do Leonardo Eulalio ser médico, ele não tem conhecimento total de como está a situação da FMS, de lidar com ela, como o Gilberto Albuquerque, por exemplo, tinha, que já está nos quadros da FMS há muito tempo. E somado a isso, tem a questão que algumas gerências e diretorias foram modificadas há muito pouco tempo. Então, qualquer nome que venha a assumir da FMS terá esse problema, porque como é que vai modificar o que acabou de ser modificado? Então, também há essa questão a ser resolvida. E está muito complicado para o prefeito da capital, doutor Pessoa, dar essa autonomia que o Silas falou para o próximo gestor da FMS, tendo em vista que algumas mudanças já ocorreram e ocorreram há poucas semanas na fundação. Eu só vejo um nome capaz de convencer o Paulo Márcio a voltar atrás. Quem? O senador Marcelo Castro, porque o senador Marcelo Castro é quem está trazendo esses recursos para o HU. Sim. E disse para o doutor Paulo Márcio, olha, se você assumir a fundação, pode me considerar o padrinho da saúde da capital. Então, se o senador entrar na jogada, essa sua fonte pode ter informação que a gente não tem. Os recursos não resolveriam, por exemplo, um diretor e um médico faltarem 15 dias e não darem satisfação, porque são apadrinhados pelo um vereador. Isso é que está acontecendo, gente. Vamos deixar de os trocadilhos. A realidade é essa. Essa é a real. Os caras não estão indo trabalhar. Você está entendendo? E aí diz, olha, o meu padrinho é o fulano de tal. E acabou. Sabe qual é a real? Os caras queriam que o Gilberto furasse a fila do SUS, a fila da regulação. Isso é ilegal. O Ministério Público bota na cadeia. Eu estou lá regulado por urgência, eu estou num hospital pequeno no satélite e eu estou na fila da vez para ir para o HUT ou de ser transferido para o HU, que é esse poder da regulação municipal, certo?
Eu estou lá, morre ou não morre, aparece um amigo do vereador. O vereador quer, porque quer, desculpe, vereadores, líder político, querer botar o cara dele que está menos ruim do que o que está morrendo para ser transferido. O Gilberto não dizia não, mas driblava. E isso acabou lhe queimando politicamente. No discurso, né, Silas? Eles fizeram ali todo um Então trabalho. tem que haver a compreensão também. A discussão do orçamento, vamos botar mais dinheiro para a saúde. Mas, assim, o olho político sempre cresce nos espaços da saúde. Eu né? sei que fazer política, rapaziada, é danado. Vocês são acochados pelos eleitores. O eleitor jamais entende fila de regulação, ele quer saber que elegeu o vereador e o vereador tem que dar um jeito da mãe dele pular na frente de uns 10 na frente, né? É desse jeito. Os caras também levam pressão. Não queiram se colocar na pele dos vereadores, que estão lá com pouco acesso à prefeitura, com pouco acesso à saúde, quase nenhum acesso à educação com o Noga, que parece que se apropriou da pasta, né? E aí isso tudo atrapalha a vida política deles. Eles só estão na Câmara porque são políticos. E claro que querem se reeleger, claro que querem se reeleger. Ananias, hoje, inclusive, o vereador Venâncio apresentou o relatório de uma comissão especial de estudos da Câmara Municipal de Teresina sobre a demanda reprimida na saúde em Teresina. Esse relatório apontou que tem ali uma fila de mais de 100 mil exames e consultas aqui na capital. Então, algumas deliberações foram tomadas. Então, todas essas pessoas, no momento que solicitam essas consultas e exames, tem que ser apresentada uma data, o que não acontece atualmente. O que acontece é que eles colocam um protocolo, a pessoa tem que ficar acompanhando pelo site quando aquela consulta ou exame vai ser liberado. E também os vereadores terão que ser informados a cada 90 dias sobre o andamento da fila de espera na saúde da capital. Então, são encaminhamentos que os parlamentares tomaram para tentar se fazerem mais presentes na resolução dessa crise da saúde em Teresina. Olha, tem outra fonte aqui, que não é a da primeira informação, Sim. mas o que é trazido vai na mesma linha. A fonte afirma o seguinte: o Paulo Márcio vai querer assumir em janeiro. Acaba esse ano, que foi de janeiro a dezembro, se conclui este ano com o doutor Gilberto. Também acho. Conclui-se a prestação de contas da gestão Gilberto e em janeiro, Paulo Márcio entraria em um novo momento na Fundação Municipal de Saúde. Novo ano fiscal? Novo ano. Eu acho que O que ele teme, então, né? Eu acho que o Paulo Márcio é a grande solução para a Fundação Municipal de Saúde. Ele é mais político do que o Gilberto, embora ele tenha 150 milhões no HU e 150 confusões na SMS, ele tem jogo de cintura para resolver essas 150. Para ele não será, né, uma coisa, porque o cara não dorme. Assumir a FMS, o cidadão não dorme, pode ter certeza disso. Eu sei, mas hoje eu torcia muito como teresinense, como amigos de muitas pessoas que não têm plano de saúde, que dependem, aliás, a Fundação Municipal de Saúde, em determinado momento, agora não, ela estava encaminhando as coisas mais rápido que o plano de saúde. A fila do plano de saúde também está terrível, hein? Você conseguir uma ultrassom, um exame de imagem, tá brincadeira. Então, na realidade, tem isso, né? Tem isso. Eu torcia muito pelo Paulo Márcio. Fiquei triste com a informação de que ele negou, né? De que ele disse que não queria ir. E fiquei agora entusiasmado com a possibilidade dele voltar atrás dessa decisão. Mas soube, e já recebi bem aqui uma confirmação, de que o Ítalo é esse aí mesmo e que a indicação viria, né, com as bênçãos, inclusive, do senador Marcelo, do Pablo Santos, de uma turma realmente do MDB que queria convencer, apoiar o doutor Pessoa na reeleição. Né? O Ítalo, com certeza, tem o apoio do MDB, porque ele foi o presidente da Fundação Hospitalar. Pablo, aliás, né? ele é o presidente. A Fundação foi extinta, mas vai ficar por indicação do grupo do deputado Pablo Santos. Olha, e as festas